Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Olá, irmãos, bom dia, paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é um dia especial, Dia das Mães. Um beijo a todas. Faremos aí algumas homenagens no culto da noite a vocês que nós tanto amamos. Por hora, vamos ficar com a nossa Escola Bíblica. Já falamos aí sobre alguns assuntos da nossa apostila Graça Salvadora. Falamos sobre a origem do mal, a queda e o pecado original. Falamos sobre o pecado, sua natureza e consequências. Falamos sobre a graça, a salvação, o plano da salvação, justificação, regeneração. Falamos sobre santificação domingo passado e hoje vamos falar sobre a graça e o livre-arbítrio. Antes de entrarmos efetivamente na lição, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira delas é enaltecer algumas pessoas que têm ao longo do tempo caminhado conosco. Obrigado, caminhado conosco nesse período de 13 anos e sempre preservando, sempre priorizando esse momento de ensino. Uma delas é a pessoa do pastor Josiel, que hoje vive um luto. Que o Senhor o guarde, que Deus guarde a sua família nesse tempo tão difícil, que Deus guarde a sua casa. Ele perdeu o seu irmão há 3 dias atrás, então nossa oração, nossos sinceros sentimentos à pessoa do nosso pastor Josiel, que está sempre conosco aqui na Escola Bíblica, é um frequentador assíduo, de tal modo que ele sempre que pode está conosco. Então um abraço forte, pastor Josiel, que Deus te abençoe e te guarde nesse tempo tão difícil. A Igreja de Cristo está orando pelo Senhor. Quero mandar um abraço também para a nossa irmã Kátia Dória, missionária Solange, nossa irmã Vera Clapp, que está sempre conosco aqui, trabalhando, atuando nesse momento de escola bíblica, de aprender a palavra. Então, que Deus abençoe esses e tantos outros irmãos que fazem parte desse ministério e que amam tanto a palavra de Deus. E aqueles que ainda não têm essa preocupação e esse interesse, que possam ser despertados para esse ministério tão bonito que é o ministério da palavra e tão importante e tão fundamental. Que Deus abençoe você. Dentro ainda das nossas considerações iniciais, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: neste momento nós estamos oferecendo um curso com o período probatório. Esse curso com o período probatório está acontecendo concomitantemente com esta aula que você está assistindo agora. São os irmãos que estão chegando na igreja. Nós abrimos uma sala dentro de um aplicativo e nós temos professores capacitados, trabalhando, ensinando, tirando dúvidas, dirimindo as dúvidas para que eles possam estar crescendo. Os irmãos que foram apresentados e que ainda serão apresentados como membros da nossa igreja. Temos também uma classe específica acontecendo agora, também com professores capacitados, para fortalecer a fé dos novos convertidos. Nesse mesmo momento, está acontecendo juntamente com essa aula. É importante dizer isso, porque a nossa escola bíblica vem atuando nessa frente do ensino há muito tempo. Então, com isso, a gente tem uma realidade acontecendo, uma proposta clara de ensinar a palavra, a fim de que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, como diz o nosso irmão Pedro.
Na semana que vem nós temos uma notícia boa para dar para vocês. Semana próxima nós temos também uma classe sendo estabelecida com os adolescentes. Diaconisa Maristela com a sua equipe, Rosinei, vão estar ensinando aí também junto conosco na escola bíblica aos nossos adolescentes. Olha que bênção, irmãos. Hoje vamos estar trabalhando com os jovens e com os adultos. É um momento de ensino, é um momento de aprendermos a palavra, é uma palavra mais cadenciada, é uma palavra mais tranquila, mas extremamente eficaz e produtiva para as nossas vidas, tá bom? Já me perguntaram assim, pastor, será que vale a pena, eu anotei aqui, será que vale a pena mesmo nós abordarmos como igreja este assunto sobre calvinismo, arminianismo e tantos outros assuntos polêmicos que a gente vem vendo discussões, a gente vai falar sobre isso já já. Vale a pena mesmo já ouvir esses assuntos, essas perguntas aqui na igreja? Não seria esse assunto, essa discussão, esse debate ou esse ensino contraproducente ou inócuo? E a minha resposta sempre é a mesma, irmãos, queridos irmãos, a minha resposta é sempre a mesma. Contraproducente e inócuo inócua seria a igreja continuar na escuridão da ignorância. No meu ponto de vista, a igreja precisa abordar esses assuntos, de tal maneira que esses assuntos são fundamentais para o crescimento da nossa fé. E não é apenas uma fé subjetiva, mas é uma fé também intelectual, que nos leva a pensar, que nos leva a refletir sobre determinados assuntos, sobretudo esses que fazem menção da soteriologia, da doutrina da salvação. Com isso, é muito perigoso a gente pensar que esses assuntos são complexos, demasiadamente complexos, e nós não abordarmos ele por medo, por insegurança ou qualquer coisa do gênero. Então é óbvio que precisamos falar não apenas da soteriologia, isto é, da doutrina da salvação, mas também de todas as demais doutrinas. O grande problema que eu vejo aqui, queridos irmãos, é que nós muitas vezes vemos uma fala carregada de ódio, é uma fala carregada de mágoa, ódio, de rancor, uma fala dura, ácida, e aí sim eu vejo o problema. Agora, essas doutrinas, tal como essa que acabamos de dizer agora e tantas outras, elas precisam sim ser anunciadas, explicadas, trabalhadas, talhadas no seio da igreja, de tal maneira que a igreja possa conhecer a visão da instituição a qual pertence. Agora, é óbvio, nós precisamos falar dessas mensagens, dessas teologias ou dessas doutrinas a partir do ponto de vista do amor, ou seja, nós precisamos falar sobre elas, mas em amor, com o amor de Deus dentro de nós. Porque imagine vocês, o que nós temos visto hoje são pessoas, um exemplo, nós vemos hoje calvinistas se degladiando com arminianistas, vemos arminianistas se degladiando com calvinistas nas redes sociais. Eu acho que essa é uma abordagem contraproducente. Eu acho que essa forma de abordar é que está errada. A forma de tratar o assunto é que se está errada. Agora, em se tratando dessas teologias, dessas doutrinas ou dessas correntes, não é, com amor, eu acho que esse é o caminho que a igreja tem que trilhar, é o caminho que a igreja tem que seguir. Primeiro, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Abra sua Bíblia para mim, por favor. Você que está em casa, vai falar sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja que não suportava os maus, que era uma igreja que efetivamente aborrecia os nicolaítas, que era uma igreja que não suportava as heresias dentro dela, uma igreja que tinha uma boa consistência bíblico-teológica. No entanto, ela perdeu no meio da caminhada o amor. Isso é, no meu ponto de vista, o grande problema. O problema não é nós abordarmos, o problema não se dá no fato de abordarmos as doutrinas, o problema se dá em como vamos abordar essas doutrinas. Por isso é que eu fiz questão de falar inicialmente sobre essa lição. Imagine, nós temos a ortodoxia e a ortopraxia. A ortodoxia é o ensino da palavra, a ortopraxia é como a palavra se aplica. Nesse sentido, nós não podemos falar de uma ortodoxia morta, onde nela não reside o amor. Precisamos entender que nessa ortodoxia que ensinamos, ela precisa se transformar numa ortopraxia viva, mas com amor, com graça, com misericórdia. E o que nós temos visto hoje são debates teológicos acalorados, não é? E muitas vezes até carregados de ódio. Então,
essa igreja, a igreja de Éfeso, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo trabalhando muito, mesmo sendo forte no seu labor, no entanto, ela não consegue suportar a caminhada em amor. E aí eu me lembro também de 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, que diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse o amor, de nada adiantaria. Então a minha proposta como pastor da igreja essa manhã é que nós de fato venhamos pregar, ensinar, tratar dessas doutrinas, por mais complexas que elas pareçam ser, e algumas vezes de fato são. No entanto, nós precisamos tratar desses assuntos com amor. Se vamos divergir de uma posição ou outra, se vamos entrar em rota de colisão com uma teologia ou outra, ou com uma determinada denominação ou outra, é importante que façamos isso, mas que façamos isso com amor. Essa é a realidade dessa igreja, pelo menos proposta por nós aí nesses 13 anos. Outro ponto que precisa ser destacado: nós temos 2 sistemas teológicos dentro dessa proposta, que vão se desdobrar em outros. Primeiro, o que é um sistema, pastor? Sistema é um conjunto de elementos concretos ou abstratos, organizados intelectualmente. Isso é um sistema. É um conjunto de elementos abstratos ou concretos, organizados intelectualmente. Isso é um sistema. Sistema teológico, ou seja, é um conjunto organizado intelectualmente, abstrato ou concreto, da teologia. E o que é teologia? É o estudo de Deus. Então a gente precisa entender isso. Nós temos o estudo ou o tratado de Deus. Com isso, nós temos aí os nossos irmãos calvinistas, que são os nossos irmãos aliancistas ou da teologia do pacto, e temos também os nossos irmãos arminianistas, que vão trabalhar uma outra proposta, um outro viés. Nós poderíamos falar, por exemplo, do Sínodo de Dó, que foi aí estabelecido em 1618, 19, não há uma data precisa, mas não falaremos sobre isso, para que a gente possa ganhar tempo, que vem em resposta dos remonstrantes, da teoria montada pelos remonstrantes, discípulos de Armínio, Jacó Armínio, um teólogo holandês do século XVI. Vamos passar isso para a gente poder ganhar tempo. Nós temos aí os 5 pontos de cada corrente teológica, mas vamos passar para que a gente possa ganhar tempo, mas é importante que você na sua casa se dedique, se debruce ao estudo desses pontos, dessas 2 escolas, que é fundamental para que nós tenhamos uma boa medida de compreensão, tá ok? Vamos lá, gente. Eu quero abordar só um ponto antes de passar aqui para o nosso professor. Primeiro ponto, ou único ponto, que é o ponto 3 da TULIP, que é a chamada expiação limitada. Prestem atenção, dentro da perspectiva calvinista, ou dos aliancistas, ou dos adeptos da teologia do pacto, a expiação de Cristo se deu de forma limitada, isto é, ela se deu ela aconteceu para que Jesus morreu na cruz do Calvário para alcançar apenas a igreja, apenas os eleitos, apenas a sua noiva. A morte expiatória de Cristo não é ilimitada, não é por todo mundo, não é por toda a humanidade, e sim e tão somente pela noiva, pela sua igreja. Então, nós, Igreja Evangélica de Jesus, discordamos carinhosamente dos nossos irmãos, porque nós acreditamos que a expiação de Cristo ela é ilimitada, e é importante ficar claro, deixar isso claro. A expiação limitada, para nós, ela não é uma realidade. Primeiro ponto. Já disse que ela é uma morte, não é, eficaz, ou se deu apenas pelos eleitos, que só pela quantidade específica de pessoas que na eternidade passada, dentro da sua soberania, Deus decide salvar, e o Calvino chama isso de um terrível decreto de Deus, João Calvino. Então, é importante passar a vocês, membros da nossa igreja, e vocês que nos visitam na página, que a posição bíblico-teológica e soteriológica dessa igreja vai de encontro, isto é, a gente vai contradizer essa proposta de que a expiação de Cristo, o ponto 3 da TULIP, se dá dentro de uma perspectiva de expiação limitada. Nós não cremos nisso, nós cremos na expiação ilimitada, ou seja, isto é, Cristo morreu por toda a humanidade. Vamos ler um texto bíblico? Abra sua Bíblia, em João capítulo 1, versículo 29. Pedir ao nosso irmão Fabrício para colocar, nós já sabemos de cor, mas eu acho importante que você leia com a gente. Então nós temos um problema, ou pelo menos os adeptos da teologia da aliança, com todo o respeito, repito,
com todo o amor, eles têm um problema. João 29 diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando vê o Cristo se aproximando, faz referência a ele, às multidões, e a ele fala, e a multidão fala sobre ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro problema, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Parte A do versículo: porque Deus amou o mundo. Nos dois textos bíblicos, nós percebemos, através de dicionários do grego, que a palavra mundo, cosmos aí, se refere, como diz Hellman e o próprio Schneider, eles vão falar o seguinte, que a palavra mundo se refere a toda a humanidade, e não apenas à criação, como árvores, natureza, etc. Mas a palavra mundo se refere literalmente a uma humanidade completa, totalitária. É importante dizer isso. Agora, eu gostaria que você lesse comigo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E esse eu vou abrir aqui, porque esse eu não consegui gravar ainda. Vamos lá? Colocou aí, Fabrício? Ok. E eu já caminho para o final, para a gente poder estar passando aqui, pelo menos para a gente poder ganhar tempo. O texto diz assim, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, o texto sagrado: e também houve entre o povo falsos profetas, que como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Se você puder grifar isso aí, grife. Que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Que os resgatou. Eles se perdem depois de terem sido resgatados. 1 de João, capítulo 2, versículo 2. Texto sagrado diz assim, eu fecho os textos. Por ser essa uma doutrina muito complexa, e assim, nós vamos debater sobre isso até a volta de Jesus e nós vamos chegar a um consenso. Seria também irresponsável de minha parte dizer a vocês que nós não temos textos bíblicos que falem sobre a predestinação. Seria, é óbvio, e aí seria tapar sol com peneira. Só que para nós, os arminianistas clássicos, nós entendemos que é mais plausível, é mais coerente acreditar na soteriologia de Armínio do que na soteriologia de Calvino. Isso não quer dizer que eu não leia Calvino. Por exemplo, ontem pela tarde, caindo já à noite, eu estava estudando sobre as institutas, e eu vi uma frase de Calvino dizendo o seguinte: se nós quisermos os conhecer de fato e de verdade, antes de mais nada precisaremos conhecer a Deus, porque sem conhecer a Deus não conseguiremos conhecer a nós mesmos, ok? Então a gente lê, nós lemos todos esses autores, é importante que leiamos. O texto diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é a expiação, em algumas versões, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo. Então, entendemos que a expiação não é limitada, porque a expiação e a propiciação não é feita apenas pelo número de eleitos, ou pela igreja, ou pela noiva, mas ela é também, e sobretudo, a nosso entendimento, pelo mundo, como diz os textos que lemos, João 3,16, João 1,29, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, e 1 de João, capítulo 2, versículo 2. Dito isto, eu preciso dizer o seguinte: então por que todos não são salvos? Talvez você esteja se perguntando. Se Deus morre por todos, se a expiação ela é ilimitada, isto é, por toda a humanidade, por que todos não são salvos? É simples, porque de fato a redenção só é aplicada na vida daqueles que creem. Essa é a condição ou a teologia que nós acreditamos. A salvação de fato só é aplicada, a redenção só é aplicada de fato na vida daqueles que creem, daqueles que creem. E é importante entendermos isso, porque se nós não entendermos isso,
nós vamos dizer que Jesus morreu por um número específico de pessoas. E aí nós temos dois problemas. Os teólogos calvinistas vão dizer que se Jesus morreu pelo mundo, expiou os pecados do mundo, e o mundo rejeita a sua expiação, o seu sacrifício, então essa expiação, ela é frágil, ela é contraditória, ela não é poderosa. Esse é o discurso dos teólogos calvinistas. No entanto, os arminianistas vão dizer que não se pode contradizer os atributos de Deus, porque ao dizer que Deus elege, predestina na eternidade passada um determinado número de pessoas, nós estamos colocando em rota de colisão. Por exemplo, nós sabemos e não negamos que Deus é soberano, nós dizemos isso. No entanto, Deus também é amor, Deus também é justo, Deus também é misericordioso, porque se tratarmos a expiação como sendo limitada, no ponto de vista arminiano, ou pelo menos dentro da proposta clássica, vamos entender que entrarão em rota de colisão os atributos de Deus, e não é isso que entendemos. Essa é basicamente a última fala. No entanto, eu quero só fechar com uma proposta de esclarecimento a vocês. Bom, nós temos aí a proposta do sinergismo e do monergismo. Não vou nem entrar nisso agora, para que a gente possa ganhar tempo e a gente possa de fato estar entrando efetivamente e saindo dessa proposta periférica, para que possamos entrar de fato na lição. É uma lição densa, é uma lição que de fato é complexa, por isso, como pastor, estou aqui adentrando, introduzindo-a, a fim de que nós possamos aí com maior clareza explicar a visão da nossa igreja, respeitando, como disse, obviamente, todas as visões contrárias a ela. Agora, é importante dizer que, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, quero ler com você, abra a sua Bíblia, por favor, 1 Timóteo, eu não ia ler esse texto, mas eu acho que esse texto é uma pedra, não é assim, que sustenta basicamente aí a nossa fala também. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Está aí, Fabrição? Está chegando aí? Chegou aí para eles? O texto diz assim, gente, falou que chegou. Porque 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. O versículo 1 já começa falando que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas o verso 10 que nos interessa por ora, diz assim: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então percebam, por isso trabalhamos e lutamos. Olhe bem, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então é importante trabalhar essa perspectiva. E por fim, mas não menos importante, eu gostaria de fechar minha fala dizendo o seguinte: eu seria o pastor mais frustrado do mundo se eu tivesse que pregar a um auditório, como eu tenho aqui agora 4 pessoas, Jonathan, Leandro, Milton e Fabrício. Se nós tivéssemos aqui 100 pessoas e eu tivesse que pregar a essas pessoas falando do amor de Deus, sabendo que dentro dessas 100 pessoas nós teríamos ali de forma efetiva e clara pessoas que não foram eleitas, predestinadas, eu não conseguiria falar. Ouvindo pastores sérios, lendo pastores sérios, lendo escritos de Armínio, lendo as Institutas de Calvino e tantas outras literaturas, eu chego à conclusão que eu não conseguiria pregar sobre o amor de Deus a uma audiência, quer seja de 100 ou 200 ou 300 pessoas, que seja. Falar sobre o amor de Deus, sabendo que dentro daquela perspectiva a qual eu falo, de pessoas, existem pessoas ali que efetivamente não foram eleitas na eternidade passada. Eu não conseguiria falar. Então eu penso que quando Jesus fala lá em Mateus 5, 45 e 46, pois se amardes somente os que vos amam, que proveito há nisso? Que galardão há nisso? Jesus está dizendo que nós temos que amar a todos. Jesus está dizendo que temos que ser misericordiosos com todos. Só que me parece
que o Jesus do calvinismo, ele não é aquele, ele não faz aquilo que ele ensina, porque se ele tem a prerrogativa de salvar a todos, ou se pelo menos deseja que salve a todos, no entanto ele não faz, ele morre apenas pelos eleitos, me parece que o seu ensino é contraditório. Então, eu não conseguiria, irmãos. É por isso que essa igreja tem esse ponto de vista. Eu solicitei ao nosso irmão Jonathan para que eu pudesse falar, pelo menos introdutoriamente, introduzir a lição. Vamos ter a lição agora falada, ponto a ponto, passo a passo, mas eu precisava, como pastor dessa igreja, e eu faço isso no período probatório, quase todo domingo, falando sobre trindade, dons espirituais, predestinação fatalista, dentre outros assuntos mais complexos. Mas por hora, é importante, eu não conseguiria pregar o Deus do calvinismo, que diz que nós devemos amar a todos, mas envia o seu filho apenas para morrer pelos eleitos. Eu não conseguiria. E eu sei que os nossos irmãos calvinistas, os nossos irmãos de tradição reformada vão dizer que esse é um mistério, que esse é o terrível decreto de Deus, e que nós não conseguimos de forma lógica compreender as ações de um Deus que é todo-poderoso, ou do Deus que é todo-poderoso. No entanto, me parece mais razoável, mais coerente, mais sensato, trabalharmos a perspectiva de que essa realidade de que Deus morreu por todos, que de forma efetiva a salvação só chega à vida daqueles que creem, é uma realidade para nós. Eu gostaria de passar essa verdade para vocês. Nós não podemos pensar unicamente na soberania de Deus, nós precisamos pensar também nos outros atributos, para que os mesmos não entrem em rota de colisão. Dito isto, eu quero chamar o nosso amigo Leandro, professor Leandro, vamos passar aqui. Eu quis passar essa posição a vocês, de que nós temos essa proposta clara. Nós respeitamos nossos irmãos calvinistas, mas nós não podemos acreditar, por exemplo, na expiação limitada, nós não podemos acreditar, por exemplo, na graça irresistível. O homem tem sim o poder de resistir. Aí existem outros fatores que apenas nessa aula não teremos condições de explicar, mas por hora, com todo respeito, discordamos deles e dizemos a você que a nossa posição é essa. Eu, particularmente, como pastor da igreja, não conseguiria pregar o Cristo e o Deus que é apresentado pelos nossos irmãos calvinistas. Deus abençoe a todos, espero que vocês estejam gostando da aula e tirem suas dúvidas, façam perguntas para que a gente possa aqui estar trabalhando a perspectiva do ensino e que vocês possam crescer na graça e no conhecimento com a gente. Um beijo a todos, nos vemos à noite, Deus abençoe, Diácono Leandro. Vamos começar do começo da introdução, falar aqui sobre graça e livre-arbítrio, o que é graça, o que é livre-arbítrio, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Vamos falar aqui sobre a depravação humana, vamos falar sobre quem não conheceu a Deus, como é que funciona, quem não conheceu a Deus, como é que se salva, como é que Deus salva quem não conheceu a Ele. E vamos falar também sobre salvação de crianças e de pessoas incapacitadas intelectualmente. Fica com a gente aí, que a gente vai dar prosseguimento a essa aula. Prometo a vocês que eu não vou me esticar demais nas explicações, para a gente estar otimizando o tempo. Tudo bem? Vamos lá? Vamos comigo na introdução? Este rico assunto tem sido objeto de discussão através da história do cristianismo, e ainda hoje tem sido um grande desafio entender de forma harmoniosa a relação entre a liberdade humana e a soberania de Deus. Nós temos aí Filipenses 2, do 2 ao 17, é um texto longo. Eu peço, por favor, que vocês leiam em casa em outra ocasião. Vamos dar prosseguimento? Vamos partir já para o tópico 1, porque é um texto só para ratificar
a visão total dessa apostila. E como o pastor já discorreu vários textos e vários versículos, eu acho que você pode ler em casa e a gente continuar aqui para a gente otimizar. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, hein? A graça e o livre-arbítrio. Dentro da teologia, existem duas fortes correntes sobre o assunto, calvinistas e arminianos, variando dentro da sua corrente de mais flexíveis a mais radicais, dependendo da interpretação que adotam. O primeiro grupo afirma que Deus já tem seus escolhidos desde a fundação do mundo, independente do que cometam na vida. Encontrarão o caminho e Deus haverá de salvar os seus. Aí está falando sobre os calvinistas, tá? Os calvinistas mais radicais não admitem nem a ideia da responsabilidade humana. Os mais radicais dizem que não existe livre-arbítrio, dogmatizando a doutrina da predestinação. Esses são os fatalistas. A segunda, quer dizer, a segunda linha, a segunda corrente é a corrente dos arminianistas. Diz que o homem deve buscar e se esforçar para receber a salvação. Creem na depravação total do homem, afirmando que o homem ainda pode escolher entre o caminho do bem e do mal. Os mais radicais não admitem a ação exclusiva de Deus quanto à salvação dos perdidos. Alguns irmãos devem ter estranhado aí na minha leitura, na tela já está certo, mas na apostila, antes do creem, tem um não. Apague esse não aí, irmão, por favor. Foi um erro de grafia nosso aí, senão acabou ficando, tá? Apaga aí, por favor, porque os arminianistas creem na depravação total do homem. Isso o arminianista clássico, tá, irmão? Os mais radicais, aí não é a linha que a gente segue, não creem que o homem se depravou totalmente. Mas nós cremos que ele se depravou totalmente, tá? Aí esse não acabou ficando aí perdido, apague ele aí, por favor, para não confundir sua mente depois quando fizer sua leitura sozinho. Vamos continuar? Próximo parágrafo. Entretanto, pela quantidade de textos associados tanto a uma quanto a outra posição, constatamos que a Bíblia sustenta igualmente a soberania de Deus e a liberdade humana, iluminando o homem perdido pela sua graça, permitindo-o escolher seu destino eterno, se assim tiver capacidade intelectual para tal. Esta é uma posição equilibrada entre as duas principais posições. Amados, eu não vou decorrer mais sobre esse primeiro tópico, porque acredito que o pastor falou já englobou bastante aqui. Nós vamos dar continuidade, já vamos ler sobre graça e sobre livre-arbítrio, e ali dentro a gente discute algumas coisas. Ah, eu já ia esquecendo. Por favor, irmãos, nós vamos fazer aquela nossa pausa, mais ou menos de 10 em 10 minutos, de tópico a tópico, para colher as perguntas de vocês e respondermos aqui ao vivo para você em casa, tá? Então, mande, por favor, a sua dúvida, a sua pergunta, selecionaremos algumas e daremos a resposta aqui ao vivo para você, tá? Vamos lá. O que é graça? Tópico 1.1. Não merecemos nada de Deus. Deus não nos deve nada. Qualquer coisa boa que tivermos em nossas vidas é resultado da graça de Deus. Olha que maravilha, hein? Graça é simplesmente um favor imerecido, um ato soberano de Deus. Ele nos dá coisas boas que não merecemos e que nunca poderíamos ganhar por nós mesmos. Merecemos o julgamento e condenação, mas se recebermos Jesus como nosso Salvador, recebemos a misericórdia de Deus e somos libertos desse julgamento. Pela graça recebemos a salvação, perdão dos pecados, vida abundante e uma eternidade no céu. Então vamos lá. O que é graça? Painel, bota por favor. Hein? Graça a gente sempre repete aqui nas aulas, vai estar aí para você aparecendo em casa. Graça é o poder de Deus para suportar fraquezas. Graça também é o favor imerecido, mas que mesmo assim se tem. Então, se Deus nos salva por graça, é porque Deus, pelo seu poder e pelo seu amor, Ele suporta as nossas fraquezas e reconhece o sangue de Cristo em nós. Definição geral de graça, irmão. Graça barata. Vamos falar também sobre graça barata. O que é a graça barata? É a graça que justifica o pecado e não o pecador. E tem sido complicado, irmãos. Foi na geração passada e tem sido na geração atual. Porque a gente acredita na palavra e a palavra diz que a iniquidade vai cada vez mais se multiplicar.
tem muita gente entendendo, achando que Deus é amor e só amor. E Deus, sendo amor, Ele tem que aceitar tudo. Olha que coisa terrível. Vamos para um exemplo prático. Na sua casa, homem, na sua casa, mulher, você pode amar muito sua esposa, você pode amar muito seu marido, mas você não deve, em nome desse amor, aceitar tudo que ele faz. Isso é contraditório, ou tudo que ela faz. Se a sua mulher bate em você, meu irmão, porque diz que te ama, tem algum problema aí, né? Se seu marido lhe espanca dioturnamente e justifica isso com amor, isso não é amor, irmão. Nem da sua parte, nem dele. Então, olha, já pensou se com Deus fosse assim? Deus justificasse tudo que nós fizermos, tudo é justificado porque Deus nos ama. E esse amor apaga tudo. Aí não haveria equilíbrio com a justiça de Deus. Então Deus é perfeitamente justo e perfeitamente amoroso, perfeitamente longânimo e perfeitamente misericordioso. Deus trabalha em equilíbrio total e pleno. Nós deveríamos também procurar trabalhar em equilíbrio. Então você não deve dar amor maior do que justiça, amor maior do que misericórdia, amor maior do que longanimidade. Perdoa 70 vezes 7? Sim, irmão. A Bíblia ensina 70 vezes 7. Não é 490 vezes, né, irmão? É uma potencialização. Mas prestando atenção para ver se essa graça que você tem pregado não é uma desgraça para a sua vida. Justificando o pecado, justificando o erro, em vez de justificar o pecador. O pecador arrependido sim merece misericórdia, sim merece uma nova chance. Mas se a ação, o ato continua, a justiça tem que vir sobre o ato dele. Porque senão vai continuar perpetuamente, aí a graça vira desgraça. Outra graça também conhecida da gente, que crê classicamente na doutrina que Armínio começou pregando. Na verdade começou antes de Armínio, mas Armínio deu exponenciação a isso. A graça preveniente, que é a graça precedente. O que é a graça preveniente? É a graça que vem antes. Olha o que está escrito aí. Iluminação e chamado por parte de Deus, que permite ao homem espiritualmente morto decidir por Cristo. Se ela não viesse antes, precedente, seríamos incapazes de compreender as coisas espirituais. E nós temos aí alguns versículos para você ler. Ponto importante. Calvinistas clássicos a consideram irresistível. Já os arminianos clássicos creem que ela permite, mas não assegura a aceitação pessoal do dom da salvação. Então nós cremos que a graça preveniente é a graça que Deus nos dá antes mesmo de nós entendermos quem Deus é. E através dessa graça, e só por ela, nós conseguimos ter um pouco de compreensão que existe um mundo espiritual, de quem é Jesus, e o nosso livre-arbítrio é ativado nesse momento, podendo optar por Deus ou não. Sem essa graça, sem essa iluminação, o homem que já está morto nos seus delitos e pecados desde lá do Éden, é impossível a ele. O homem foi totalmente depravado, o homem foi totalmente desconfigurado com o pecado do Éden, com o pecado de Adão. E através do nosso DNA físico e do nosso DNA espiritual, isso chegou até a gente. Então é impossível ao homem natural crer em Jesus, se antes Deus não tivesse iluminado a sua consciência. E eu acredito que essa é a diferença básica, eu acredito que esse ponto que faz toda a diferença. Deus iluminar a consciência do homem para que ele sim venha a ter sim o que nós acreditamos que é o livre-arbítrio. Fora isso, não existe, aí a gente vai entrar agora, livre-arbítrio, não existe livre vontade. Ou você está preso à sua vontade natural da carne, ou você está sujeito à vontade de Deus. Vamos lá então pular para o que é livre-arbítrio, tópico 1.2. Entende-se por livre-arbítrio a capacidade de tomar decisões baseadas na vontade. Na Bíblia, o pecador é repetidamente chamado a arrepender-se e crer. Se há uma chamada de Deus, é razoável supor que o ouvinte possa escolher obedecer ao comando. A favor desta posição e contra a predestinação para a salvação, o escritor C.S. Lewis diz:
Se Deus determinou tudo, inclusive as decisões humanas, não há como seriamente culpar o homem por essas decisões pré-determinadas. Muito coerente a fala de C.S. Lewis, eu acredito. Muitos confundem o livre-arbítrio com liberdade para fazer tudo o que quer. Logicamente, nossas próprias limitações nos mostram que sobra vontade, mas nos falta a capacidade para realizar tudo o que desejamos. C.S. Lewis resumiu, né, irmão? Se Deus simplesmente controlasse tudo, como é que eu vou te responsabilizar por uma atitude errada que você tomou? Como é que Deus ia te responsabilizar por uma atitude errada que você tomou? Isso é uma visão equivocada de soberania. Soberano, irmão, é quem estabelece a lei. Soberano é quem tem o comando de tudo. Deus, na sua soberania, escolheu colocar algo em nós, a sua imagem conforme a sua semelhança. E o que é esse algo? Volição. E o que é volição? Vontade. Deus não criou seres autômatos, como o pastor Jean gosta muito de repetir nas aulas. Não é um ser programado. Eu sou desenvolvedor também. E quando eu desenvolvo uma coisa e não vai, eu sou um desenvolvedor ruim. Porque aquilo que eu estava programado não funcionou. Então você está chamando Deus de alguém falho? Porque se Deus desenvolveu o homem do maior ponto até o menor, e esse homem não funciona direito, a culpa é de Deus? Já pensou nisso, irmão? Por que eu creio que a culpa não é de Deus? Porque Deus, dentro do nosso código primário, lá na nossa essência, Ele colocou vontade. E já disse lá no início, eu estabeleço pelo meu decreto, pela minha lei, que este homem não vai seguir apenas um código do começo ao fim. Este homem vai ter várias opções dentro desse código, de dizer sim ou não para as coisas que aparecerem. E dependendo da sua resposta, sim ou não, outras coisas ocorrerão. Para a gente isso é futuro, para Deus isso é só eternidade, irmão. O que acontece com muita gente é que confunde a visão de Deus do todo, lá da eternidade, eternidade passada, presente, futuro, como você quer dizer. Eu às vezes uso o exemplo de Kairos e Cronos, quer dizer, o tempo de Deus, a soberania do tempo, e o Kairos, a soberania do tempo, e o Cronos, o tempo do homem, de relógio, que é o que a gente entende. Então, como a gente não entende muito como é que funciona a eternidade, a gente fala das coisas passado, presente e futuro. Então, Deus, através desse dom que Ele deu para a gente de escolher, que a gente chama de livre-arbítrio, nos dá essa oportunidade de mudar direções. Mas, aí que vem o pulo do gato, irmão. Aí que vem o diferencial de tudo. Se você pode mudar direções, você deve assumir a responsabilidade pela direção tomada. Entendeu, irmão? Se você tem a oportunidade de mudar direções, você deve assumir a direção tomada. Eu coloquei aqui? Eu não coloquei aqui? Vamos seguir. Eu ia falar de... coloquei sim. Deuteronômios 30, 19. Deuteronômios 30, 19, Fabrício, por favor. Olha o que diz aí, irmãos. Deuteronômios capítulo 30, 19. Os céus e a terra tomo por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte. Olha o que Deus propõe para você. Vida e morte. Olha o que mais? A bênção e a maldição. Escolhe, olha a dica, meu Deus, olha isso, gente. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus propõe dois caminhos, irmãos: vida e morte, bênção e maldição. Só que isso espelha a sabedoria de Deus, a soberania de Deus. Propor caminhos. Ele podia ter proposto um caminho só e acabou, mas ele quis propor dois, para que o livre-arbítrio fosse de verdade. Mas mesmo propondo dois caminhos, ele fala: olha, existem dois caminhos, mas eu vou te dizer qual é o melhor. É o caminho da vida. Então ele propõe os dois caminhos, mostra que você tem oportunidade de escolha,
mas fala, olha, existe um caminho da vida, e esse é o caminho. E qual é o caminho da vida, irmão? Ele foi manifesto há mais de 2000 anos atrás, pelo aquele que disse assim, eu sou o quê? Completa comigo aí. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha, eu sou, lembra alguma coisa? Yahvé, eu sou o que sou, da manifestação de Deus a Moisés, quando Moisés pergunta para ele, quem tu és, a quem eu anunciarei? Diga que eu sou o que sou. Cristo toma em si o eu sou e diz, eu sou, eu e o Pai somos um, o caminho. Eu sou, eu e o Pai somos um, a verdade. Eu sou, eu e o Pai somos um, somos a vida. Então, se te mostrarem mais de um caminho, se disserem que alguém pode interceder por você no céu, não, irmão, só existe um mediador, um, que é a verdade, que é a vida e o caminho. Não existe mais nenhum caminho para o céu, essa é a única via, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Bom demais esse Jesus, hein? Vamos lá? Tópico 2, soberania e responsabilidade. Deus é soberano porque tudo pode, criar ou destruir, não precisando do conselho de ninguém para agir. Como soberano, escolhe ou não intervir, tendo sempre o controle de tudo, mas nunca sendo o causador nem executor do pecado. Frisa isso aí, irmão. Ele é soberano, mas ele não criou o pecado. Ah, mas então se tudo está no controle de Deus, irmãos, não sejamos meninos, irmãos. O poder primário de criação, o bará, o criar do nada, é de Deus. Esse é o poder primário de criação. A partir daí, o homem pode desenvolver as coisas. Não foi Deus que criou o chip de computador, irmão. Foi você e eu usando a inteligência. E também não foi Deus que criou o pecado ou o desvio da sua própria vontade. Foi o Satanás lá no Éden e os seus anjos desviando da vontade primária de Deus. Deu para entender, irmão? Deus cria o início, a possibilidade de acontecer. E quando alguém se volta contra aquela possibilidade, usa o seu poder de vontade para ficar fora dela. Exemplo do sol e da luz, luz e trevas. O que são as trevas, irmãos? O que é a escuridão? Escuridão é a ausência de luz. É alguém que simplesmente, ou algo simplesmente que se afastou da luz. Aquela fonte primária, a luz, Deus criou, mas pela vontade alguém se afasta dela e agora entra em trevas. As trevas não existiam até que alguém se afaste da luz. Então a fonte primária é a luz. Quem se afasta da luz entra em trevas, as trevas se manifestam através disso aí. Vamos lá? Ele criou o universo e estabeleceu leis para regê-lo, intervir em seu funcionamento segundo os seus propósitos. Também criou o homem à sua imagem e semelhança, dando-lhe liberdade e limites, intervindo em sua vida soberanamente, também segundo os seus maravilhosos propósitos, mesmo após a queda. Romanos 8:28 é lindo, né, irmão? Nada sai do controle de Deus. Entretanto, a possibilidade de intervenção divina não retira a responsabilidade humana, visto que o próprio Deus, em sua soberania, outorgou, quer dizer, deu ao homem o direito de escolher entre dois caminhos, bem e mal, que a vida nos apresenta, que foi o versículo que a gente leu antes. Tudo bem até aí? Está tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está bem claro, né? Ninguém quer perguntar nada. Se você quiser perguntar algo sobre isso aí, pode falar. No próximo tópico não tem problema que a gente volta e explica, tá, irmão? A gente sabe que na transmissão tem um certo delay. Então fica tranquilo. A gente volta e repete, e explica. A depravação... Deixa eu beber um pouquinho d'água, irmão, um minutinho só. Obrigado, querido. Tópico 2.1. A depravação da natureza humana não significa que as pessoas não possam fazer algum bem aparente, apenas que nada que elas façam será suficiente para torná-las merecedoras da salvação. O que não conseguimos é ir além da nossa natureza pecaminosa
e manifestar fé salvífica por nós mesmos, necessitando da graça salvadora de Jesus para que a porta do entendimento seja aberta e novamente a possibilidade de escolha do caminho da salvação seja manifestada a nós. Jesus morreu para que através da pregação do Evangelho esta verdade fosse manifesta a nós, os olhos abertos, e todo aquele que recebesse a fé tivesse a possibilidade de nele receber uma nova vida. Infelizmente, nem todos aproveitarão essa oportunidade. O curioso é que a Bíblia narra ao mesmo tempo sobre Deus soberano e também sobre o homem livre e responsável por seus atos. Algumas vezes faz isso no mesmo texto e várias vezes sem tentar harmonizar ou dar mais explicações. E a gente tem só alguns versículos aí embaixo para você ler com calma para entender o que eu estou falando, justificando ali na palavra. Então, a natureza humana foi depravada, foi deturpada, foi desconfigurada, como eu falei no começo. Mas nós precisamos de escolhas e de posicionamentos. Dá uma olhada nessa figura aí. Dá uma olhadinha nessa figura desse homem. O que está acontecendo com ele? Ele está olhando para o alto. Existe um caminho para a direita, existe um caminho para a esquerda e existe um caminho para o alto que está amarelo, brilhando aí, só faltava estar piscando. Isso é Deuteronômio na vida dele, irmão. Vida e maldição, escolhas, vontade da carne, vontade do homem, inspiração de Satanás ou direção de Deus. Existe o dom de discernir espíritos, irmãos. Aí você fala, como é que se manifesta esse dom de discernir espíritos? Para que serve? Ele serve para discernir quando uma atuação é obra maligna, obra divina ou obra do espírito humano. Tem muita gente que tira essa parte humana do discernimento de espírito. Tem coisas que são inspiração de Deus, maravilha, é bom que seja assim na nossa vida. Tem coisas que são inspirações diretas do inferno, você vê que é coisa terrível. Mas tem coisas que é criada pelo espírito humano, pela vontade deturpada e depravada do homem. Manifesta nos seus desejos mais primários, nas suas funções mais primárias. E o homem preso nas suas funções mais primárias, o que acontece? É uma pessoa levada pelas suas vontades. A sua vontade só pede o quê? Sexo exagerado, mentiras, enganação, proveito próprio. Esse é o homem que segue o seu espírito. Esse é o homem que vive olhando para si mesmo. Então, quando você escutar doutrinas, irmãos, que diz o seguinte, e eu já escutei isso no Seixonoye, eu nunca fui no Seixonoye presencialmente, mas já assisti a algumas reuniões. A gente que trabalha com apologética acaba vendo um pouco dessas coisas para poder entender. Você não precisa ver, irmãos, a gente já está expondo para você aqui que é ruim, que é complicado. E dizia o seguinte, olhe para dentro de si, veja esse rio correndo em você. Esse rio claro, cristalino, e comece a sua meditação nisso. Irmão, se eu olhar para dentro de mim, irmão, puramente como homem natural, eu vou encontrar desvio da vontade de Deus, eu vou encontrar desejo de obter coisas dos outros, eu vou encontrar inveja, que eu tenho que lutar todo dia contra isso, irmão, contra a minha natureza pecaminosa, porque senão eu vou querer me apropriar das coisas dos outros quando estiver difícil para mim. Então esse negócio de olhar para dentro de si mesmo, esses mantras, isso é complicado, irmão. Isso é complicado. Sabe para onde é que você deve olhar? Você deve fazer igual o salmista. Eleva os meus olhos para onde, irmão? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Ele olha para o monte e fala assim, cadê o socorro? O exército tinha que ter atravessado esse monte já. Aí ele medita em Deus e fala, o meu socorro vem do Senhor, o que tem a palavra de criação, o que cria realidades, o que muda circunstâncias. Ainda que o exército não apareça na ponta da montanha, eu não vou temer, porque o meu socorro vem de quem está acima dos montes, o meu socorro vem de Cristo. Aleluia, irmão. E se você puder, se você não estiver engessado em cima de uma cama, glorifica a Deus aí, porque Ele é bom demais, irmão. Mas se a sua boca ainda está se movendo, ainda em cima de uma cama, glorifica Ele, porque apesar das suas circunstâncias, Deus tudo pode. Deus pode fazer o melhor e mudar. Ainda que a circunstância até piore, mas existe um Deus no céu
que ainda que o nosso corpo, o homem exterior, se corrompa, o nosso homem interior, ele vai ser transformado e vai glorificar a Deus, em nome de Jesus. E quem não conheceu a palavra, irmão? Tópico 3. A gente está dando uma acelerada por causa do tempo, tá, irmão? E quem não conheceu a palavra, como é que fica? O que a gente entende sobre isso? Vamos ler aí? Obras não salvam. Lembrado aí, a irmã que perguntou semana passada? Obras não salvam, irmão. Os homens serão julgados segundo a luz, entre aspas, de revelação de Deus que receberam. Os que não têm conhecimento da lei serão julgados de forma justa, mas sem lei, segundo os segredos do seu coração. Isso é pesado, hein? Vamos ler aí? Vamos ler aí? Pode ficar meio confuso para alguns, hein? Lê comigo aí, Romanos 2, do capítulo 14 ao 16. Porque quando os gentios, quer dizer, os não cristãos, os não judeus, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eu vou andar e depois a gente volta aqui. Sabemos que até a natureza testemunha da grandeza de Deus, mas apesar de servir como testemunho para a consciência, não é uma apresentação clara do plano da salvação, a fim de que perseveremos. Com isso, concluímos de que, quanto menos revelação, menor a oportunidade de arrependimento. Nossa pregação pode ser a última chance para muitos que não puderam conhecer plenamente o plano da salvação. Então, irmãos, para a gente não se contradizer, o que nós estamos explicando aqui? Por que eu prego o Evangelho? Por que eu levo o plano da salvação? Porque apesar da natureza manifestar esse plano lindo, apesar das circunstâncias acontecerem, esse indivíduo, esse ser humano, pode não captar a mensagem que está sendo passada, porque são impressões sutis, são impressões naturais, que testemunham até com a consciência deles. Você vê que as tribos mais primitivas, no meio da floresta, elas têm noção que existe um ser acima delas, e às vezes chama de Tupã, de um monte de coisa, tem um monte de nome aí, e fala, existe um ser acima. Só qual o problema? Pelo pecado, pela natureza humana, e como o homem não quer governo sobre si, muitas vezes ele vai e fala assim, pô, mas se existir um só, a gente tem que responder unicamente a ele. Então, olha, o trovão também é um Deus, a água também é um Deus, a vaca também é um Deus, aí começa essa coisa toda, porque a mente do homem deturpa as coisas. Por isso a importância da gente levar a pregação do Evangelho. Mas quem não teve oportunidade nenhuma de receber essa expressão do Evangelho, Deus vai julgar segundo a lei colocada no coração. E vai ser um julgamento pesado, irmão. Por quê? Porque essa lei colocada, essa impressão colocada no coração, que vem também dentro do nosso DNA, que a gente carrega um código genético que já vem com algumas coisas impressas. Eu acredito, por N estudos que eu já li, que 50% do que você carrega da sua descendência familiar. E 50% do que você absorve do contexto que você vive, das interações que você tem, da sua história de vida, que vai interagir epigeneticamente, quer dizer, vai mudar de fora para dentro e vai te construir. Então essa sua natureza já começa a interagir com as coisas e começa a te dar uma noção. O julgamento de Deus, para quem não teve conhecimento, vai ser o julgamento da consciência. O problema é a nossa consciência, né, irmão? Que ela quer muito fugir de Deus. Então prega o Evangelho, porque a consciência do homem é complicado demais, irmão. Prega o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, irmão. Tópico 4. A salvação de crianças incapacitados mentalmente. Tem alguma pergunta aí? Eu não parei para perguntar, né? O pessoal está quietinho hoje, está tranquilo. É dia das mães, né, gente? Eu sei que é dia das mães. Não tem tanta gente online. Muita gente vai assistir essa escola dominical depois. Então eu entendo também ter menos perguntas. Semana passada a gente teve 600 pessoas online.
Então, quer dizer, o fluxo era muito maior, né? Dia das Mães a gente entende. Mas cuidado, irmão. A pandemia não passou não, hein? E é Dia das Mães, mas muito cuidado. Preserva os seus pais. Preserva. Salvação de crianças incapacitadas mentalmente, o último tópico para a gente concluir. Este é um assunto muito discutido e difícil na teologia. Entendemos por inocentes todos que não têm capacidade de discernir espiritualmente entre o bem e o mal, pecado e obediência, independente da idade. A estes que ainda não conheceram maldade, e olha que tem entre aspas aí, gente, cremos que Deus imputará a justificação através da obra redentora de Cristo, se morrerem em tal estado. Só Deus pode julgar se todos, inclusive crianças, sejam ensinadas... Desculpe, irmãos, me perdi. Vamos lá. A estes ainda não conheceram maldade, cremos que Deus imputará a justificação através da obra redentora de Cristo, se morreram em tal estado. Ponto. Só Deus pode julgar se um coração se encontra assim, sendo importante que todos, inclusive crianças, olha, é importante botar a criança no caminho que ela deve andar, sejam ensinadas a buscar relacionamento com Deus, a fim de serem resguardadas espiritualmente. Olha o que diz Provérbios 20:11, irmãos. Esse é um clássico. Esse é o clássico não, mas é porque é um clássico para mim, desculpa, mas eu ia falar do outro provérbio. Até a criança se dará a conhecer pela sua ação se a sua obra é pura e reta. Na verdade, eu ia falar sobre ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando se tornar velho, não desviará dele. Quer dizer, inculca essa lei na cabeça da criança. Jesus usou as crianças como exemplo de simplicidade, inocência e humildade, apontando que pessoas com atitude como as tais herdarão o reino dos céus. Eu estava falando de Provérbios, irmão, 16, aí eu botei o outro junto, me confundi, mas vamos lá. Olha o que Jesus disse sobre as crianças. E disse-lhe: eu lhe asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, palavra-chave aí, grife aí, irmão, como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Jesus não está falando para tomarmos atitudes infantis. Jesus não está falando para sermos inocentes quanto às armadilhas do mundo. Até porque a palavra nos ensina a sermos simples como a pomba. Simplicidade, tranquilidade, mas prudência de serpente. Eu acho que tem gente fazendo o contrário. Tem gente meio complicado. Ele, em vez de ser simples como pomba, ele quer fazer igual a pomba faz por aí, que o pessoal reclama que ela suja tudo. É gente que vem sujando a história de todo mundo. Não pode ver gente que quer sujar o caminho. Aí merece, nesse caso, o apelido que recebe a pomba, não a pessoa. A pomba recebe o apelido que eu não vou falar, deixa para lá, porque fica muito pesado. Em vez de ter algumas... Vamos falar da serpente, não deixa a pomba quieta. Mas tem gente que, em vez de ser prudente como a serpente, a pessoa vira a serpente. Meu Deus. Irmão, o atributo que é louvado da serpente é a prudência. Ela está sempre, vendo se o inimigo vem, balança lá, bota a língua para fora, verifica a temperatura, vê o ar, as vibrações, balança o chocalho. Essa é a prudência da serpente. Ela fica atenta aos inimigos. Mas tem gente que tem se feito inimigo do evangelho, inimigo dos outros, inimigos de Deus. Tome o atributo de prudência da serpente, mas não ataque como uma. Não espalhe veneno, irmão. Não espalhe veneno. Espalhe simplicidade e humildade. E por que nós cremos que as crianças incapacitadas mentalmente herdarão o reino dos céus? Por essa e outras falas de Jesus. Porque ele aponta para simplicidade e aponta para a humildade. Não tem como, irmão, grifa isso aí no seu pensamento, na sua cabeça. Não tem como receber o reino de Deus de forma
unicamente intelectual. Não tem, irmão. A intelectualidade humana não alcança os desígnios de Deus. A mente de Deus é muito maior. Então, como é que você recebe? Eu não falei lá no começo, nós falamos, eu e o pastor Jean, dessa iluminação de Deus. O Espírito de Deus ilumina o seu caminho. E a gente crê que muitas vezes, através da pregação do Evangelho, por isso você deve pregar, a venda dos olhos se cai, a escama dos olhos caem, e você agora começa a ver uma coisa que você não via antes. E essa coisa que você não via antes era entender a tua responsabilidade no mundo e o que Deus quer fazer por você. Aí, simples como uma criança, você recebe o presente que Deus quer dar. Você não pergunta quanto custa esse presente, você não reclama, não fala se é dourado, se é prateado. Você recebe, abre o sorriso e depois você começa a entender profundamente o que era e começa a brincar. A criança recebe... Criança é tão simples, irmão, que às vezes você compra um negócio para ela que é caríssimo, 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 caríssimo. Um boneco que fala, anda, dá cambalhota, fala abecedário em inglês. Aí a criança pega o boneco e fala, legal. Aí pega a caixa do boneco, ou da boneca, e faz de carrinho, faz de avião. Porque na mente dela, tudo aquilo é louvável de se receber, porque o presente veio de você. Então recebe o presente de Deus com humildade, com simplicidade. Para de ficar questionando a Deus, por que que meu pai se foi, por que que minha mãe se foi, por que que essa doença não se cura, por que que roubaram meu carro, por que que eu não consegui a casa igual fulano. Você está perdendo a oportunidade, irmão, de receber o melhor de Deus. Você está sendo aquela pessoa que não aprende a brincar com a caixa, irmão. Só acha que é válido brincar com o boneco. Só acha que a vida é digna, só vem coisa boa de Deus se for o boneco mega hiper turbo do ano. Só acha que o parque válido para brincar é a Disney. Não acha que o Santos Dumont ou o parque perto da sua casa é um parque válido para brincar. Você não está vivendo a vida direito, irmão. Você não está aproveitando a pequena oportunidade das coisas. Você não está aproveitando os minutos e os segundos com aquelas pessoas que amam. Você não está recebendo a vida como uma criança recebe. E esse é o problema de muita gente. E muita gente tem se perdido por isso. Escuta uma palavra, às vezes na igreja, às vezes escutou uma palavra aqui e já se levanta contra as pessoas. Já fala, mas essa não é a minha opinião. Irmão, se a minha opinião fosse sempre prevalecer, eu ia ser a pessoa mais frustrada do mundo, porque às vezes eu falo as besteiras homéricas. E se eu não escuto o outro, se eu não paro para entender o outro, eu não vejo aonde eu errei. Se eu não sou humilde para entender o outro, e para escutar a voz de Deus, eu não vejo onde eu errei, não consigo melhorar, irmão. E quem não melhora, piora. A vida é uma escada rolante que você sobe ao contrário. Se você não faz força para subir e não está sempre andando para frente, ela te leva para baixo, por causa da nossa natureza pecaminosa que está sempre nos puxando para trás. Então se agarra na mão de Jesus, irmão. Se aliança com os irmãos, se aliança com uma igreja, se aliança com o povo de Deus, para que quando você estiver descendo nessa escada da vida, venha alguém atrás e está te ajudando, colocando para cima, para frente, irmão. Recebe essa ajuda com humildade, quebranta esse coração, para aí Deus fazer uma obra tremenda na sua vida. Não coloca a culpa na soberania de Deus. Câncer acontece, irmão. Covid acontece, isso acontece com todo mundo, estamos sujeitos. Por isso que estamos em lockdown, quase em lockdown, né? Estamos nos protegendo dessa pandemia. Por quê? Porque isso é reino dos homens. No reino de Deus isso não terá. Ué, mas então o que Deus está fazendo? Ele está dando graça e força para superarmos isso. Inteligência. Para fazermos vacina, para transformarmos a nossa realidade. Intervindo pontualmente, quando assim lhe apraz, para que as coisas mudem. Mas primeiro mude em você, irmão. O que adianta essa doença acabar milagrosamente de um dia para o outro e as pessoas só definharem, só indo para baixo, perderem sua salvação e terminar a sua vida jogado no lago de fogo, como o inferno e Satanás? De que adianta o homem ganhar tudo na vida e perder a sua alma? Me explica, irmão. Me explica, irmão. Uma Ferrari vai daqui ao centro da cidade, mas um Fusca também vai daqui ao centro da cidade.
com glamour diferente, em tempos diferentes, mas vão. Então, cada um na sua caminhada, aprendendo de Deus conforme o seu limite, mas nunca deixando de caminhar, nunca deixando de perseverar, irmão. Não pare, seja firme e abundante, e perseverante na obra do Senhor, porque o seu trabalho, pode crer que não é em vão. Conclusão aí, vamos terminar? Podemos concluir dizendo que Deus, em sua soberania, decidiu que o homem seria livre, ainda que limitadamente, e perfeitamente responsável por seus atos, sendo chamado, pela graça, ao arrependimento das obras do pecado. Se você pode, nesse momento, glorifica e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom demais. Aleluia! Glória a Deus. Pastor Jean Coutinho conosco novamente. Aleluia! Meu Deus! Bom dia mais uma vez, queridos irmãos. Prazer estar com vocês. Prazer estar levando esse ensino até vocês. Estamos aqui com o Milton, Fabrício, Jonathan, nosso superintendente, Leandro, nosso professor. As equipes estão já prontas para terminar o seu trabalho, probatório, novos convertidos. A gente está aí nessa proposta clara de fazer esse trabalho sério, sempre respeitoso, como eu disse antes, e eu espero que esse tempo seja um tempo de crescimento para você. Nós não podemos, de forma alguma, abrir mão desses ensinos estes que tratam da soteriologia, da doutrina da morte, como o Leandro acabou de citar aqui, da tanatologia, eclesiologia e tantas outras doutrinas. A gente vai continuar. O que estava acontecendo conosco aqui há 13 anos, sem essa interação com as mídias, com as redes sociais, com essas plataformas, agora teremos esse salto, né? Fabrício vem falando conosco há algum tempo, e aí a gente vinha postergando esse upgrade, essa proposta de estarmos aí avançando, mas agora não tem jeito. Em razão dessa pandemia e do isolamento social, a gente decidiu fazer, e se o Senhor nos permitir, retornando aí para o prédio da igreja, a gente vai continuar esses ensinos também nas mídias sociais. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe fortaleça. Pode ligar para a gente, pode ligar para o Jonathan, Leandro, para mim, Fabrício, a gente está aqui para tirar as dúvidas, tá? Eu sei que é um tema relativamente complexo e eu digo que ele não vai chegar, nós não vamos chegar a um consenso concernente a ele. Por exemplo, nem eu nem Leandro aqui falamos sobre o pelagianismo, sem pelagianismo. Há uma acusação infundada, e assim, eu acho que é importante falar isso. Existem muitos erros nos dois sistemas, tanto no arminianismo quanto no calvinismo. No entanto, as acusações que se fazem de forma infundada ao sistema arminiano, dizendo que os arminianistas são pelagianistas ou semi-pelagianistas, isto é, Pelágio, um bretão do século IV, vai dizer que o homem não teve a depravação total. Não é? Isso está errado. Agostinho vai rebater, Agostinho de Hipona vai dizer que não, houve sim a depravação total. É importante dizer que essa depravação não se dá a nível de profundidade, mas de expansão. Porque Deus não permite que o homem se afunde totalmente. A graça de Deus ainda reside. E isso é importante dizer. No semi-pelagianismo, no século VI, é importante dizer que eles refutam o pelagianismo, ou seja, a proposta teológica de Pelágio, mas dizem, não, o homem não teve a depravação total, mas a gente está vivendo uma realidade em que a gente consegue ter a condição de chegar até Deus. Irmão, sem a graça de Deus, como o diácono Leandro falou, ninguém chega a Ele. Então, primeiro a graça de Deus se manifesta, primeiro o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, primeiro a graça preveniente, primeiro essa condição de Deus e em direção. Isso não quer dizer que nós vamos enfraquecer a soberania de Deus, porque alguns teólogos, obviamente aliancistas ou adeptos da teoria do pacto, vão dizer que isso enfraquece a soberania de Deus. Nós não acreditamos nisso. Muito pelo contrário, nós cremos, como o Leandro falou, que essa soberania não se dá porque ele decreta tudo. Inclusive, há alguns mais radicais que dizem que o fato de eu levantar a mão significa que até o levantar da minha mão foi determinado por Deus. Então eu deixo de ser um ser humano livre, capaz de decidir, para ser uma máquina, um autômato, como eu gosto de falar sempre. Não é isso que nós acreditamos. Então, só para fazer aqui justiça, nas próprias obras de Armínio, quem leu sabe, e esse é um grande problema também, meninos, é que, na verdade, muita gente se diz calvinista ou arminianista, mas nunca leu nada de Calvino ou de Armínio.
E esse é um grande erro. Ele é porque alguém falou, ele é porque alguém disse que é. Então ele gostou da forma que o pastor, o professor, seja lá quem for, falou, então ele aderiu àquela visão teológica, bíblico-teológica, em razão da identificação de personalidade. Isso a psicologia explica. Agora, é ruim demais você não ter um pensamento próprio, seu, a partir das suas próprias conclusões. E é isso que essa igreja está propondo a você. Faça a sua reflexão, estude sobre o assunto, leia as Institutas de Calvino, são 4 volumes, leia as obras de Armínio, enfim, você vai compreender e você vai perceber que nem tudo de Armínio serve, como nem tudo de Calvino. Então é importante você tirar as suas conclusões. Agora, óbvio, repito, dentro da perspectiva soteriológica, nós entendemos que o sistema arminianista, ele é mais saudável e mais coerente. Por isso eu disse no início, não conseguiria pregar um expediente de 100 pessoas, dizendo a elas que Deus as ama, ou as amava, ou estaria amando, quando na verdade dentro de mim eu tinha absoluta certeza, ou tendo absoluta certeza, de que Deus de fato não amou a todas, porque enviou o seu Filho apenas para morrer pelos eleitos, apenas para morrer pela igreja. Então, dito isto, eu quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, Deus abençoe essa escola bíblica abençoada, né, sempre fortalecida no Senhor.